Oi, eu me chamo Leilane, eu sou estudante do curso de Antropologia aqui na Universidade de Brasília. E nesse vídeo eu vou apresentar um pouco do trajeto que eu percorri na minha pesquisa de iniciação científica, que foi realizada no período de 2021-2022 como bolsista do CNPq. Essa pesquisa ela foi orientada pela professora Juliana Rocher, que é professora da Faculdade da UNB de Planaltina, FUP, e está diretamente ligada também aos estudos desenvolvidos lá no LABECA, que é o Laboratório Interdisciplinar de Educação, Cultura e Arte. O plano de trabalho que eu desenvolvi, ele tem como título Educação e Diversidade, diálogos interdisciplinares entre antropologia, educação e direitos humanos na formação no ensino superior. E nessa pesquisa eu busquei mapear os itinerários epistemológicos e teórico-metodológicos na literatura, no sentido de fazer uma exploração dessa interdisciplinaridade entre educação, antropologia e direitos humanos, utilizando da cartografia e da etnografia como práticas de conhecer. Pois essas práticas, essas abordagens, elas propõem uma receptividade e um reconhecimento dessa diversidade de narrativas, desses diferentes sujeitos e seus trânsitos, vertentes e as tendências. Então, para isso, eu realizei uma sistematização de 53 produções no período de 2006 a 2021, no campo das ciências sociais, e utilizei da base de dados do Cielo. Então, para estar refletindo sobre esse diálogo possível entre essas produções, eu fiz uma sobreposição, correlacionei e comparei através de mapas conceituais e nuvens de palavras para buscar as principais contribuições que a interdisciplinaridade ela pode oferecer como contribuição mesmo para o estudo da diversidade e das desigualdades no âmbito da formação inicial e da formação continuada dos e das docentes. E a primeira conclusão que eu cheguei foi que o diálogo entre educação e antropologia ele se dá justamente na alteridade, que é esse encontro do eu, seja o antropólogo ou o educador, com esse outro, que são os sujeitos de pesquisa ou os estudantes. E esse encontro ele vai ocorrer em múltiplos e diversos cenários, cenários esses que estão atravessados pela diversidade, pela desigualdade e por relações de poder. Então, a partir da análise dessas produções, eu percebi que muitos artigos eles vão estar tematizando diretamente sobre a questão da diferença e da desigualdade no ensino básico quanto no ensino superior, buscando trazer essa multiplicidade de identidades e experiências. Porém, eu percebi uma carência, de certas representações de certos sujeitos, como pessoas com deficiências, povos de territórios tradicionais, negros, primeira infância, questão de gênero, principalmente no ensino superior, no ensino básico ela aparece até que bastante, a questão da educação do campo, migrantes e outras identidades sociais de grupos minorizados que não estão sendo apresentados mesmo. E esses que aparecem, é importante a gente também refletir sobre quem está falando sobre essas pessoas, Quem fala e sobre quem se fala, Então, as vozes dos povos indígenas, por exemplo, ela não é trazida de fato. Se fala sobre, mas é necessário se questionar quem está falando também, Para a gente ter essa produção baseada no diálogo e o diálogo apresentado também nessa produção. Mas a consideração final que a gente chegou por meio desse percurso foi que acionar essa interculturalidade e interdisciplinaridade ao olhar essas práticas de ensino-aprendizagem da educação e trazer o olhar antropológico é muito potente desde a formação desses e dessas professores e professoras para que seja possível decolonizar a educação como um processo de emancipação epistemológica e cosmológica mesmo, trazendo para esse ambiente educacional reflexões e práticas que respeitem e valorizem esses múltiplos saberes no processo de produção de conhecimento e também no cotidiano escolar e universitário.